Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar um relato para vocês neste Tipo ao Vivo de hoje. E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você não se esquecer de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de fazer aquela visitinha à nossa loja virtual, a lojaassombrada.com.br. E também não se esqueça que tem caixa assombrada do mês de setembro com o tema Gnomos. Gnomos, esse tema que eu amo, assim como fadas, tá? E vocês vão receber um dos itens, porque tem outros itens, mas eu ainda não estou com eles aqui, mas um dos itens é este lindo gnomo aqui em resina, feito exclusivamente para caixa. Ele é numerado, tá? Então o seu vai ter um número único. E nessa carriolinha aqui você pode colocar pedras, cristais, balas, algumas oferendas aqui para o gnominho da prosperidade, né? E vários outros itens, pessoal. Então tá muito legal, tá? É sempre muito legal a caixa assombrada. Quem assina, quem recebe a caixa aí pode dizer. Garante a sua, tá? Se ainda não tem assinatura, assine para você garantir todos os meses, ou então compre de forma avulsa a caixa que você julgar aí que é mais legal para você. A caixa Gnomos tá 10. E não demore, porque depois não adianta chorar, porque acabou, tá bom? Então, bora lá pro relato de hoje, que é este daqui. Minha mãe previu sua morte. Vamos ver. Olá, Ana, meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu conheci o canal Assombrado há pouco tempo e você tem sido a minha companhia enquanto faço faxina na minha casa nos finais de semana. Cadê? Aqui, me achei. Bom, meu relato é sobre o último dia de vida da minha mãe. Pode ler tranquilamente, pois o relato não terá nomes. A gente não lê um parecido, mas em relação ao pai da moça? Ou eu gravei, ou eu contei, não sei. Isso foi num domingo de verão, um dia lindo, de céu azul e muito sol. Estávamos em casa, eu, minha mãe e meu pai. Nós iríamos receber a minha irmã do meio, o seu marido e seus filhos para almoçar conosco. Um daqueles domingos típicos em família. Sempre que tínhamos visitas, eu costumava ajudar a minha mãe a cozinhar. Eu gosto de cozinhar até hoje por causa dela. Em um dado momento em que estávamos conversando, enquanto eu descascava batatas, a minha mãe olhou para mim e falou: "Acho que eu não vou viver por muito tempo." Eu comecei a rir e disse: "Que isso, mãe? A senhora vai viver por muito tempo. Vai ficar velhinha, de óculos, e vai ver a bebê, que é a minha sobrinha, vai ver ela crescer e virar uma moça linda." Ela riu também e continuamos a preparar o almoço. O almoço ocorreu tranquilamente e foi bem agradável. Minha irmã então foi embora com a bebê e seu marido e deixou meu sobrinho de 2 anos com a gente. Nós assistimos ao filme Up, Altas Aventuras, enquanto meu sobrinho corria pela sala e pulava um pouco no colo de cada um. Umas 4 da tarde, o meu cunhado foi buscar o meu sobrinho e eu fui tomar um banho para ver a minha namorada. Depois de meses, eu e minha mãe estávamos nos entendendo, pois no começo ela não aceitava o fato de eu ser lésbica e namorar uma garota. Bom, às 5:30 da tarde eu saí de casa. Minha mãe estava tomando banho para ir à igreja e eu gritei um "tchau, mãe", e ela respondeu "tchau" de volta e mandou eu me cuidar. Fui a uma pizzaria com a minha namorada e compramos esfirras para a viagem. Chegamos na casa dela e fomos comer e meu celular estava na bolsa. Eu não ouvia ele tocando. A tia da minha namorada ligou para ela e quando desligou, ela me perguntou se estava tudo bem na minha casa. Eu disse que sim e ela me pediu para ligar para lá. Quando eu liguei, uma mulher atendeu e eu achei que era minha irmã do meio. Aí eu disse: "Oi, querida, cadê minha mãe?" A mulher do outro lado da linha respondeu: "Fulana, aqui é a tia. A sua mãe faleceu." Gente... Ana, o meu chão se abriu naquele momento. Eu nunca senti uma tristeza e uma dor tão profunda na vida. Eu chorei muito. A minha namorada tentava me acalmar, ela me levou para casa e quando eu cheguei lá, eu senti o vazio que havia ficado.
Eu sempre percebo que quando morre alguém, a casa fica mais escura, as luzes ficam mais fracas. É uma impressão que eu tenho, eu não sei se isso realmente acontece. Eu sempre disse para mim mesma que eu não iria ao velório de nenhum dos meus pais, mas não foi isso que aconteceu. Eu fui até o pronto-socorro onde a minha mãe estava. Quando cheguei lá, as minhas irmãs, eu tenho 2 irmãs e 3 irmãos, e eu sou a caçula. Elas estavam dopadas. A mais velha, que é enfermeira, implorava para que não deixassem cortar a minha mãe para fazer uma necrópsia. Minha mãe era hipertensa e tomava remédios para controlar a pressão. Eu disse para ela que eu ia falar com o médico da minha mãe para que ele fizesse o laudo de sua morte com base nos exames e históricos médicos dela. Fui até o hospital e o carro da funerária com a minha mãe dentro estava atrás do meu carro. Falei com o médico e ele fez o laudo. Fui ao velório e fiquei lá sozinha, esperando abrir o velório, eu acho, e as pessoas chegarem. O velório da minha mãe durou a noite toda. Tinha muita gente lá. Algumas pessoas da igreja diziam que ela tinha morrido de desgosto por eu ser homossexual. Ah, gente, faça-me o favor. Mas eu sabia que não era verdade, pois nós estávamos nos dando muito bem. Eu era aquele tipo de filha que, se minha mãe pedisse qualquer coisa, eu fazia. Eu senti tristeza por perder a minha mãe, mas eu não sentia culpa, pois sempre soube que a minha mãe me amava e sei que fui uma boa filha para ela. Isso aí. Já a minha irmã mais velha, que também é da igreja, ela estava brigada com a minha mãe e elas não estavam se falando. Ela também não falava comigo, pois não aceitava que eu namorasse uma mulher. Ana, ela estava desesperada. A dor e o arrependimento estava corroendo ela por dentro. Ela chegou até a tirar a própria vida um tempo depois, mas umas mulheres de uma outra igreja a ajudaram e hoje ela está melhor. Eu sinto saudades da minha mãe até hoje, 12 anos depois, mas eu sei que ela está bem e em um lugar bom. E eu a vi aqui em casa uns dias após a sua morte. Ela estava sentada no seu sofá preferido, que hoje é o sofá do meu pai. E o meu pai também a viu. Esses episódios foram poucos dias após a sua partida e aí nunca mais aconteceu. Com tudo isso, eu aprendi algumas coisas. Primeiro, eu acho que as pessoas sentem quando vão morrer. Segundo, não deixem de falar com seus pais, com seus irmãos ou com qualquer pessoa que vocês amam. Nós não sabemos o dia de amanhã e o remorso é um veneno que corrói. Terceiro, viva cada dia como se fosse o último. Ame mais, seja gentil, semeie bons momentos, porque no final as boas recordações são o que ficam para acalentar o nosso coração na hora da saudade. Bem, esse é o meu relato. Me desculpe os erros, Ana, e um grande abraço para você, sua família e todos os inscritos do canal Assombrado. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. E eu já percebi isso em alguns velórios, que as pessoas que mais parece se debulham no choro são aquelas que talvez, não posso generalizar, é claro, tenham maiores pendências ou remorsos em relação à pessoa que se foi. Aquelas que estão tranquilas com a sua mente, tranquilas ali com o seu relacionamento com aquela pessoa, dói sim, choram sim, mas é algo mais calmo, talvez mais assim de sem arrependimento, sabe? Como ela tá dizendo aqui, ela, né, fez tudo, ficou muito triste, é óbvio, mas não ficou assim com aquele desespero que a irmã ficou, a irmã que não tava falando com a mãe, que não sei o que e tal, né? E o que ela disse aqui no final, no fim, é isso mesmo, né? É o duro quando a gente fica com aquele remorso e não dá mais, e aí o tempo acabou, não dá pra se fazer mais nada. Isso dói. Às vezes, em alguns casos, a gente já viu alguns relatos que há perdão ou uma conversa, inclusive depois da morte, né? A pessoa às vezes volta
pra acalmar essa pessoa que ficou ali com o remorso corroendo, sabe? Volta pra dizer, tá tudo bem agora, ou eu te perdoo, sei lá, alguma coisa assim. A gente já viu casos aqui que ocorre aí o perdão após a morte. Mas não precisamos contar com isso, né? Seria bom tá tudo resolvido em vida. Bom, pessoal, esse foi o relato de hoje. Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Deixem seus comentários sempre com respeito, por favor. Um beijo, a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!